Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Eu, Robô, de Isaac Asimov. O meu primeiro contacto com Isaac Asimov foi durante o secundário. No 10º ou no 11º ano, a nossa professora decidiu dar-nos um texto para nós interpretarmos e, portanto, esse texto era True Love, um dos contos de Isaac Asimov, um conto que eu adoro, que até hoje eu lembro-me perfeitamente daquele conto. É hilariante. Um bocadinho preocupante, mas muito hilariante, e esse conto acabou por me deixar muito curiosa relativamente à escrita do autor. A verdade é que eu tenho lido os livros da Fundação, tenho adorado os livros da Fundação, mas não tinha voltado a ler contos do autor. E portanto, quando vi que a Relógio d'Água tinha lançado este livro, que tem 9 contos do autor, eu fiquei em pulgas. E portanto, este livro é então uma reunião de 9 contos. Esses contos acabam por estar aqui ligados quase como se fosse uma recolha de entrevistas, de histórias relativamente ao desenvolver da inteligência artificial, ao desenvolver dos robôs. Este livro foi lançado em 1950, portanto, já estão a ver ao tempo que este livro foi lançado. Muito tempo. E portanto é muito interessante ver o caminho que o autor achava que iríamos levar a nível tecnológico. De certa forma está mais avançado do que o que está no livro e, por outro lado, o que está no livro está muito avançado para aquilo que nós temos neste momento. E portanto esta ambiguidade aqui daquilo que eu estou a dizer tem a sua piada, tendo em conta que em 1950 o avanço tecnológico ainda estava muito no início. As coisas que tínhamos ainda eram muito básicas em relação ao que há neste momento. Portanto, estes contos estão todos ligados aqui ao ele apanhar uma pessoa que trabalhou como robô psicólogo. E portanto ela era das pessoas que conheciam melhor a nível de psicologia de robôs. Da mesma forma que nos livros da Fundação o autor acabou por cunhar o termo de psicohistória, portanto tentativa de compreender de que forma as massas se movem, neste caso nós temos uma robopsicóloga. E ela conhece os robôs melhor que ninguém, a sua forma de pensar, a forma como os mecanismos de inteligência artificial acabam por funcionar. Ele neste livro acabou por também dar a conhecer o que ele apelidou de as 3 leis de robótica, que curiosamente passaram do livro para a realidade. E, portanto, as leis da robótica continuam a ser aplicadas e as leis são: um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que ele sofra, um robô deve obedecer às ordens que lhes são dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entram em conflito com a necessidade de não lhes causar qualquer mal, e um robô deve proteger a sua própria existência desde que não entre em conflito com as 2 primeiras leis. E, portanto, estas são as leis que estão por trás da robótica neste livro, são leis que são aplicadas à robótica neste momento. Quando alguém desenvolve alguma coisa, quando alguém desenvolve a inteligência artificial, estas leis estão presentes, que tem piada. Eu adoro quando as coisas passam do papel para a realidade, da cabeça de alguém para a realidade. E portanto é só extraordinário. Nestes contos então nós temos uma espécie de evolução cronológica dos vários robôs. Nós começamos aqui com um robô que foi feito e desenhado para ser uma ama, portanto para cuidar de crianças pequenas, e a história começa de forma muito engraçada porque a mãe decide que já não está na altura de a criança ter um robô e decide dar-lhe sumiço. No entanto, a criança da história está tão ligada ao robô que passa o tempo a entrar basicamente numa depressão. Achei muita piada a forma como esse conto acaba por ter o seu desfecho. É uma história muito gira. Esse era um robô muito simples, ele não comunicava verbalmente e, portanto, nós vamos vendo aqui então esse desenvolvimento dos robôs. Vamos tendo aqui robôs que são feitos para coisas muito específicas, como por exemplo para ir buscar minérios em sítios onde os seres humanos não podem chegar por causa de radiações, contaminações, coisas que poderiam pôr a sua integridade física em risco, e portanto os robôs são desenvolvidos para fazer essas tarefas. Mas nós vemos aqui um evoluir, então vão ficando cada vez mais espertos, mais desenvolvidos a nível físico, cada vez mais móveis, cada vez mais próximos de um formato ou de uma fisionomia humana, e depois chegamos aqui ao ponto em que nós na realidade nem sequer conseguimos distinguir muito bem um robô de um ser humano. Todas as questões éticas que acabam por surgir aqui com este desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento da inteligência artificial,
com o facto de alguém pensar que pode manipular as 3 leis da robótica e, portanto, de que forma isso acaba por criar aqui alguns problemas, de que forma eles conseguem resolver esses problemas, porque é que as leis da robótica são importantes, o que é que elas fazem efetivamente, ou de que forma é que conseguem encontrar aqui contradições. E, portanto, a forma como ele está a explorar isso aqui é muito interessante, muito inteligente. Se vocês gostavam de ler um bocadinho mais de ficção científica, mas acham que o género não é bem a vossa onda, se acham que pode ser um bocadinho areia demais para o vosso caminhão, que não gostam muito do género, então eu aconselhava a começar por este livro, porque são contos, são coisas pequeninas, acaba por desenvolver aqui muitas ideias que eu vi depois exploradas em outros livros que já li e que li antes deste livro, e que eu percebi que acabaram por influenciar histórias que foram criadas muito depois, 70 anos depois. Portanto, é um livro que eu achei extremamente interessante para quem quer ler um bocadinho ou meter um pé na ficção científica e não sabe muito bem por onde começar. Este livro, definitivamente, para fãs de Asimov, sem dúvida, para fãs de ficção científica, acho que é mesmo daqueles livros que tem de ser lido. Eu não tenho absolutamente nada de mal a dizer este livro. Há um conto ou outro que podem não vos dizer tanto, é normal, mas de resto o livro, para mim, simplesmente fantástico. Portanto, esta é a minha sugestão de leitura. Espero que vos tenha deixado muito curiosos com estas histórias e que tenham ficado com vontade de ler. Deixem-me nos comentários tudo se já tinham ouvido falar sobre este livro, se querem saber mais, se ficaram interessados em ler, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!